Olá, Brasil! Tudo bom com vocês? Tô cacheada hoje, vocês viram? Antes de tudo, eu preciso falar uma coisa muito especial. Mas antes de tudo mesmo, eu preciso chamar o Thor. Vem, Thor! Começou! Eu sou a Bia Hopaf e esse daqui é o Thor! Ontem eu fiz a coisa mais especial de todas. Eu tô tão feliz, eu vou mostrar pra vocês. Ai, tô tão emocionada. Vocês estão preparados? Tá focando, ó. É você, Nini! Vou voltar ao figurino que eu tava. Tá indo pra sempre agora. Tudo aqui, agora não sei mais como é que tava. Danou-se. Tá vendo? Esse é o problema de fazer tudo sozinha. Bom, o vídeo de hoje, ele... é complicado, né? Ai, que difícil. O vídeo de hoje é sobre um assunto meio complicado de se falar. É um assunto que me atinge diretamente e atinge pessoas muito próximas a mim. E então é um pouco difícil, assim, de eu falar sobre isso. Mas vamos lá. Não sei, gente, é estranho, eu tô mais nervosa do que eu deveria. Todo mundo sabe que a ansiedade e a depressão são os males do século XXI, né? Tem pesquisas que apontam que os níveis de ansiedade que a gente atinge hoje são mais ou menos os mesmos níveis que eram considerados esquizofrenia há um tempo atrás. Ah, e é bem importante eu ressaltar uma coisa. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou uma grande pesquisadora do tema, mas eu sou uma pessoa atingida diretamente. Caso eu fale alguma besteira ou caso eu fale alguma coisa que não seja um dado científico, eu já peço desculpa, mas eu acho que é necessário a gente falar sobre isso. Por quê? Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo. Essa semana, uma amiga minha postou no stories do Instagram dela sobre como ela descobriu que ela tava tendo problema com ansiedade, tava saindo uma ferida no rosto dela e ela não sabia o que era e a ferida só tava aumentando e piorando. Vai no médico e não dá nada, vai no médico, faz exame e não acontece nada. E ela descobriu que essa ferida era resultado de uma ansiedade que tá aumentando dentro dela. Ela contou que ela tem diversas crises de ansiedade, mas ela não sabia o que era. E isso só tava crescendo nela, só tava crescendo e tava já se manifestando fisicamente. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. É uma coisa que atinge tanta gente e ao mesmo tempo tanta gente não sabe que tá sendo atingido por isso. O que é mais triste. A gente é muito pouco instruído sobre esse assunto. É realmente um tabu, porque sempre que se fala de ansiedade, de depressão ou sobre fazer terapia, as pessoas associam com doença, associam com coisa ruim. E de fato, é um distúrbio psicológico que tem tratamento, mas eu posso falar sobre a minha experiência com ansiedade. É meio difícil falar sobre esse assunto porque é uma coisa que pega bastante, assim, sabe? Quem sofre disso vai entender o que eu tô falando. Quando a gente toca sobre esse assunto, parece que ao mesmo tempo vem uma angústia, já vem um negócio ruim. Enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Pode ser que alguém se identifique, pode ser que não. Eu tive um início de síndrome do pânico e, por sorte, eu consegui perceber isso logo e procurar ajuda logo, porque poderia ter piorado muito. Em 2013, eu passei por umas coisas na minha vida pessoal. Envolvia um namoro, envolvia a minha faculdade, envolvia algumas coisas que aconteceram. Eu sou atriz, né? Então eu lembro que na época envolvia o teatro também. Tinha um monte de coisa misturada, um monte de coisa complicada e misturou tudo. E eu tive a minha primeira crise de ansiedade dentro do ônibus indo pra faculdade. Foi horrível. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Eu não desejo isso nem pro Temer. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu tava no ônibus, uma hora tava tudo bem, e de repente eu comecei a sentir um monte de coisa estranha. E se vocês me perguntarem, Bia, o que você sentiu? Eu não sei explicar exatamente o que era. Ai, gente, ai, tá vendo? Me dá... Ai, eu vou conseguir, gente. Eu não sei explicar exatamente o que era, mas assim, eu comecei a me sentir muito enjoada, do nada, assim. E a primeira coisa que você começa a pensar é, tipo, sei lá, tô com uma virose, comi alguma coisa zoada, qualquer coisa assim. A gente nunca pensa no que realmente pode ser. Eu comecei a me sentir muito enjoada e tontura e uma sensação de que eu ia desmaiar. Eu queria descer daquele ônibus, mas eu precisava chegar na faculdade. Eu costumo dizer que foi a sensação física de angústia. Eu me senti extremamente angustiada e eu não sabia o que era aquilo. Foi horrível, foi
Mano, e aí eu cheguei na faculdade, eu lembro que eu encontrei meu namorado na época e eu não sabia explicar o que tava acontecendo. As pessoas vieram falar comigo, tipo, Bia, você tá muito estranha. E eu não sabia explicar o que tava acontecendo. Foi bizarro. Assim, eu não cheguei a vomitar ou qualquer coisa assim, eu não passei mal, eu não desmaiei, não aconteceu nada, mas eu tava muito horrível. Até que no dia seguinte eu acordei sentindo aquilo, eu falei, cara, não é normal isso. E me deu um estalo de que aquilo não era físico, aquilo não era uma virose, aquilo não era uma gripe, aquilo não era uma intoxicação alimentar. Eu tava tendo uma crise de ansiedade. Ai, que coisa horrível! No mesmo dia eu liguei pra uma clínica de terapia psicológica, eu fui pra um psicólogo. Quando eu cheguei lá, eu tentei explicar o que estava acontecendo. Você passa por uma espécie de uma triagem, pelo menos na clínica que eu fui foi assim. A moça que me atendeu falou, olha, Bia, você tá com um início de síndrome do pânico, isso que você sentiu, isso que você está sentindo é uma crise de ansiedade e a gente vai começar a fazer terapia, tá bom? Eu falei, agora eu quero tirar isso de mim, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. E foi assim. Que louco. Eu fiz terapia por mais ou menos 1 ano e eu tive que parar porque na época eu tinha arrumado um estágio e eu não conseguia conciliar tudo. Mas quando eu parei, eu já tava me sentindo extremamente melhor. Mas é muito importante ressaltar que esses sintomas variam de pessoa pra pessoa, que eles aparecem de formas diferentes, em horas que você menos espera. Tanto que assim, eu parei com a terapia, segui minha vida, já tava me sentindo muito melhor. Tenho umas questões ainda e mais recentemente eu tive uma recaída. Eu tava no mercado fazendo compra e eu pensei que eu ia desmaiar. De verdade, ficou tudo preto. É assim que os sintomas da ansiedade se manifestam em mim. Quando eu tô tendo uma crise mais forte, eu sempre acho que eu vou desmaiar. Começa a ficar tudo preto, a minha visão fica turva. E assim, eu sei que é crise de ansiedade, eu sei que não é um desmaio. É diferente. Eu tenho a pressão baixa. Eu já desmaiei por ter a pressão baixa. E é diferente. Gente, é a minha experiência. Eu posso dizer que existem níveis de crises. Antes de eu ter tido aquela primeira crise em 2013, todo dia que eu ia pra faculdade, todo santo dia, eu tinha piriri de manhã. Bom, vocês sabem o que significa piriri, né? Quantas vezes eu não tive que descer do ônibus correndo e entrar em uma farmácia correndo, e entrar em um posto, eu tinha que parar em padaria. Eu conheço, assim, todos os banheiros das padarias e dos restaurantes e dos postos da cidade de São Paulo. Eu tento deixar esse assunto um pouco mais leve, mas é um assunto muito sério. Em outros níveis, eu tenho falta de ar. Gente, que difícil falar sobre isso. Eu tenho falta de ar. Eu sinto que eu puxo o ar e o ar não entra. Eu sinto entrando ar no meu nariz, mas parece que nunca é o suficiente. Então eu fico o tempo todo assim, ó. Parece que eu tô tendo uma crise de asma, de qualquer coisa assim, mas eu sei que não é. Enfim, os sintomas se manifestam de formas diferentes nas pessoas. Essa minha amiga saiu uma ferida no rosto dela e tava só crescendo. Uma pessoa muito próxima a mim vomita. Tem N formas desse mal horroroso se manifestar nas pessoas. O que eu posso dizer é, se cuidem. Prestem atenção em vocês. Nós, jovens, estamos sofrendo cada vez mais com isso. A gente precisa se cuidar. E se vocês querem saber, depois que o Thor entrou na minha vida, eu sinto que me ajudou muito, sabe? Ai. Gente, que loucura. É realmente um assunto bem difícil, assim. Nossa, eu não tava contando com isso, foi mal. Tem gente que faz yoga, tem gente que vai correr, tem gente que faz academia, tem gente que faz aula de música. Você precisa de alguma coisa que te faça bem. E tem uma coisa que me faz muito bem. É essa coisinha aqui, ó. É o amor da minha vida. E eu sinto que quando eu tô mal, eu, por algum motivo, me acalma. Eu não sei, tá perto, me acalma. Desculpa. Bom, é isso. Eu posso falar um pouco de ansiedade. Ai, gente, tô... Te amo. É isso. Eu posso falar um pouco de ansiedade porque é o que me atinge, é o que aconteceu comigo, é a minha história, é a minha vivência. Mas depressão, eu sei que é uma coisa que, assim, não é nada fácil. A minha mensagem é, se cuidem, procurem ajuda, procurem terapia, procurem fazer alguma coisa que faz bem pra vocês. Adotem um bichinho. Eu te amo muito. É tão incrível o amor que eles dão pra gente.
é tão especial. Às vezes o mundo é tão cruel que quando você chega em casa e vê um amor tão puro, muda o seu dia. Gente, desculpa mesmo, eu não tava planejando isso. Obrigada por terem me ouvido. Compartilhem com seus amigos, é muito importante. Façam esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível. Pode ser que esse vídeo chegue em alguém e ajude alguém, sabe? De alguma forma. Se inscreva aqui no nosso canal, curte aqui, dá um joinha pra gente e deixe seu comentário, conta uma experiência de vida, enfim, me expus inteira aqui. É isso. Obrigada.